E aí, pessoal do Clã Dark Castle, bom dia, boa tarde ou boa noite, seja onde estiverem ou quando estiverem. Boa madrugada pra quem é da madrugada. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Estamos aqui com o Ellison, agora vamos para a parte com spoiler do filme do Indiana Jones, do Ellison, Deixa eu que só é tomar do uma aguinha aqui, canal. tá? O Olha, cara, velho, em Santo Grau ali, mano. rapaz! Vai Tomar uma aguinha. rejuvenescer, Na hora, velho. por isso que ele Pô, não Mas você não era envelhece. daqueles que o cara morria, não? Oi? Esse não era Não, daqueles que o não cara morria real, quando né? via? Ah, tá. Então tá. Bom, eu sou do canal Arqueria Indiana Goals, né? Esse aqui é o segundo vídeo que estamos aí para falar do filme. E vamos lá para a parte com spoilers. Agora, ó, já deixar avisado que vai ter spoiler, e se você não quiser Agora tá spoiler, liberado, falar o que quiser. tá liberado falar o que quiser. Se não quiser spoiler, não assista esse vídeo, Não assista o outro. Se assista, não já. quiser assistir o outro, não assista também, né? Não posso obrigar ninguém a nada. Mas aqui tá liberado spoiler, a gente vai falar do filme com spoilers e já tá avisado um monte de vezes que vai ter spoiler. Bota um warning Complicado, spoiler alert aí agora. né? Ó, agora eu vou me soltar, hein? Agora eu vou falar mesmo. O filme já começa naquele estilo Indiana Jones. Pancadaria, aventura, correria, coisas acontecendo atrás de coisas. Então a gente já pega um Indy ali capturado pelos aqueles bichinhos chatos lá. Esses bichinhos. O filme anterior eles demoravam pra mostrar o Indiana Jones, quando ele aparece, parece só a sombra pra ficar aquela coisa de preparar a gente. Agora nesse já socaram pra falar, nossa, cara, Ele começa tão rápido. Todos os filmes do Indy, ele começa com a abertura de uma montanha, que é a montanha do Paramount. E nessa vez não tem a montanha. Eu demorei para cair a ficha. Mas aí eu entendi, né? Não sei se vocês perceberam também. Mas a montanha é a forma do capuz que aparece dele na tela. Na hora que ele entra com o capuz na tela, ele tem um capuz meio reto, assim, que forma jamais que percebi isso. uma Nossa, montanha. E é justamente a montanha que parece do filme. Mas começa, vai tão rápido que você acaba passando. Que você, se você não prestar atenção, você acaba não vendo. mas foi muito rápido. Aquela cena ali eu tava me arrumando, assim, arrumando as coisinhas pra comer, já começou, falei, eita, já foi a pancadaria. E na hora que aí prestei atenção que tava acontecendo alguma coisa mesmo, logo depois já apareceu Aí o, você vê que o ele tá Ed. novão, você fala, nossa, a pele dele tá boa, né, É, cara? cara. Eu olhei assim e falei, nossa, mas cara, tá meio estranho. É porque assim, no começo tá bem escuro, assim, quando começa a dar aquele foco na cara dele, assim, tá meio estranho, mas pô, tá muito bom, cara. É, aí pulando um pouquinho pra frente, é que não fica o filme inteiro nessa coisa dele jovem, né? É uma cena longa, foi uma cena bem longa, cara. Eu esperava menos. Verdade, O foi uma. Spielberg, inclusive, não queria fazer uma cena desse tamanho, não. Acho que deve ter o quê? Uma meia hora aquela cena. É bem longa. E lá na frente tem um pedacinho também, né? É que se passa num tempo intermediário, né? Que ele já tá com o cabelo um pouco grisalho, mas Ah, não, sim, não... já no começo. Tem aquelas intrigas com os bichinhos lá, inimigo dele, e ele leva ele pro trem, né, pra falar sobre a relíquia, né? Aí, nesse momento, a gente acha que a relíquia é a lança, né, que matou Cristo, né? O Médici já também já descobre que é falsa, já no começo, assim, é uma coisa falsa e tem algo muito maior do que isso ali, que o Médici vai fazendo. Só que o que eu achei muito louco foi as cenas de ações nessa parte, cara, na hora que ele entra no trem. Porque o Indy, ele entra no trem, aí ele entra no vagão, tá cheio de inimigo. Você fala assim, pô, ferrou. Aí ele faz uma estreminha dele ali, ele vai, olha a caixinha ali e fala, pô, ali tá a lança, vou lá, vou pegar aquele estilão carrancudo pra lidar com os personagens ali. Na hora que ele pega, eu achei essa parte genial, cara. O cara fala assim, não, Mais ele Indiana vira de Jones que aquilo é costas. impossível, né? Ele vira as costas e o cara fala, ué, o que aconteceu aí? Coloca a lanterna, o buraco de bala, cara. Eu falei, meu, olha que coisa simples, que coisa genial, cara. Ô, Robson, deixa eu só voltar um pouquinho, Opa, vamos porque lá. a questão da lança me surpreendeu a princípio, porque essa teoria de que seria sobre a lança do destino, ela já vinha de muito tempo. Parece que já tinha roteiro que tinha sido desenvolvido em relação a isso. Parece que se encaixa também a parte dos nazistas buscarem esses artefatos, e eles estavam realmente atrás dessa lança em si. Então, eles jogarem isso na parte ali foi um baque. Você falou, nossa, mas calma lá, vai ter isso também, né? Tipo, eles vão explorar essa parte junto, que era uma teoria já antiga que eles iam fazer. Então, foi assim, né? Talvez quem não acompanhasse a história do Indy e todo o resto, ele passa meio batido, mas foi uma coisa interessante, assim, de ver também, não? Cara, eu já ouvi essa teoria, até falam assim que, né, não lembro se era um filme, uma série, que somente quando o cara lá, ele perdeu a lança do destino, que ele perdeu a guerra, né? Não lembro se foi Isso. sério ou se foi filme isso. Dizem que quem possui a lança não sofre percas em batalha. A quebra também, né, que eu achei legal ali, porque chega, você acha que é aquilo, depois
pô, os caras descobrem que é falso, né, cara? É, Foi muito bom. Essa cena inicial é demais, cara. Essa é. cena do trem aí, cara, é Indiana Jones puro, é muito bom. Se for ver, é a cena mais corrida de todos os outros filmes, né? Inicial. Não dá pra ficar enrolando nas coisas mais, né? Aquela pessoa tinha mais tempo, fala, nossa, estou indo ao cinema assistir um filme, eu vou assistir um filme na televisão. E é muito legal a maneira com que o Indy ele consegue se livrar das situações e se inserir nas situações, né, cara? Essa cena do trem acontece isso pelo menos umas 3 vezes ali, que eu me recordo. Mas essa parte do tiro no buraco de bala ali, eu falei assim, cara, que coisa genial, assim. Foi muito legal o jeito que o diretor achou essa solução ali para colocar ele num problema de novo. Ele vai se resolvendo o problema. Quando ele sobe ali em cima do trem, a cena de batalha, assim, apesar de ser bastante CGI, só que também, né, vai colocar um cara de 80 anos em cima de um trem, também não dá, né? Esse filme tem uns timings de piada também muito bom. Na hora que aparece as coisas lá que bate nele, né? O túnel ou aquela parte do poste, Bem, assim. Aquela parte da metralhadora, cara, que isso. ele é bombardeado. E acho assim, essa conveniência nesse filme do Indiana Jones acontece bastante, né? Ele tem muita sorte, as coisas acontecem de maneira muito que favorece ele e ao mesmo tempo também que pode ferrar ele, né? Ele vai se livrando das situações também. E essa parte aí que a metralhadora fica solta ali, acertando todos os caras lá. Eu falo, nossa, cara, eu não acredito que isso vai acontecer. Aconteceu. Muito bom, cara. O Indy e o amigo dele, eu esqueci o nome agora, eles conseguem, né, pegar a relíquia ali, o vilão lá do Mads vai atrás dele. Porque eles falam assim, meu, tem uma coisa aqui que é muito importante e eu preciso ter essa peça. Faz aquela ameaça lá, tenta recuperar a peça e você vê assim a sagacidade do Indy, né? Isso que eu acho legal, assim, que isso ainda continua. Eles não, né? Acho que a direção e o roteiro foi muito bom, que cada detalhe é muito bem pensado, que ele joga ali, você fala assim, o cara deu ali, tá, tudo bem, daqui a pouco ele se resolve. Não, já resolveu o problema aqui, apesar da cena longa, e ele ficou com a relíquia. Muito bem feito ali, porque ele resolveu uma cena comprida de uma maneira que seria a cara do Indy. Eu também achei essa parte muito, muito legal, eles puxar isso, assim, tipo, dá lá pra ele, mas não deu, né? Ladrão de tumbas. Outra coisa, né, além disso aí, que é muito interessante no filme, são as transições entre os tempos. Porque ele te posiciona ali no momento de guerra, já te situa, você sabe exatamente ou aproximadamente qual época que é, e na hora que ele transfere para um momento ali em que vai trazer o Indy velho, você também já consegue facilmente perceber que ele está no momento à frente daquele tempo que ele estava, né? Até aquela cena ali dele acordando é muito boa, cara. Essa cena já apresenta, fala, meu, é um cara que ele está velho, ele está rancoroso, aconteceu muita coisa na vida dele e ele E ele não está quer. nos anos 60, Eles estavam nos porque toca 60. o Magical Mystery Tour dos Beatles lá, molecada curtindo com uma música recém-lançada, então já aproveita para situar você nesse tempo. É, Se eu não me engano, acho que foi o primeiro filme, né, que não colocaram um ano específico lá, né? A gente deduz pelos acontecimentos. Isso. Então, eu é. até ia falar, a É, gente sabe até mais ou menos o ano, quer dizer, o dia, e sabe exatamente o ano, porque o cara chega assim, não, o moleque que tá incomodando ele fala assim, hoje é dia da lua, hoje é dia da lua. Aí você fica assim, mas, pô, dia da não, lua, né, cara? o negócio da Aí você. viagem, boa. Uhum, muito fácil de se situar dentro do filme sem ter que ficar explicando Uma muita saída coisa. elegante, né? Uhum. Em relação ao cuidado que eles tiveram, na hora que mostra o apartamento dele ali, se vocês reparar ali nos quadros que estão ali, tem coisa fazendo referência ao terceiro filme, tem coisa fazendo referência ao quarto, ao primeiro, até os móveis que ele usa ali no apartamento dele, tem coisa que lá dos Caçadores da Arca tinha lá, assim, sabe? Então eles tiveram um cuidado bem, bem legal em relação a isso. Tem vários easter eggs no meio do filme. Não sei se vocês repararam também, mas tem uma outra coisinha ali que dá pra levantar. Aí ele vai para a universidade, vai dar aula ainda, né, remetendo a que tipo, ele é um professor de arqueologia, ele não é só um arqueólogo, né? É o dia de aposentadoria, da aposentadoria dele. Você vê assim, cada movimento do Harrison Ford, cada ato dele é muito penoso, é muito pesado para ele cada coisa que acontece, né? Tanto que assim, ele fica surpreso, né, com o pessoal fazer uma festinha para ele ali, só que de qualquer jeito não é aquilo que ele queria, aquilo para ele não faz sentido nenhum, a aposentadoria, tanto que ele pega o relógio, eu achei legal assim, relógios, né? E joga fora lá. Foda-se aqui, vai pro bar, né?
E aí ela encontra ele, né? Porque ela estava na sala dele, ele fazia as perguntas, ela que sabia as melhores respostas, só que ele não sabia que era a filhada dele, né? Naquele momento. Aí quando ele vai pro bar lá, ela vai, começa a trocar uma ideia com ele e se apresenta realmente. Eu vi uma personagem que, assim, legal, ela vai ser a parceira dele aqui, né? Tipo, ela entende das coisas e boazinha, né, cara? Mas aí você, né, depois ela mostra completamente o oposto. A afeição dele, como muda quando ele descobre que é a menina, né? Assim, são pequenas essas microexpressões num personagem que deu uma vivacidade para aquela cena, assim, que ele ficou mó feliz, falou, pô, tá em via de separação, mas o motivo dele se separar também, né? Que a morte do filho, a aposentadoria, o cara sozinho, assim, tá tudo muito pesado na vida dele, né, cara? E ela vem e traz um pouco de brilho para ele. É bem diferente do quarto filme, né, cara? Que a gente pega ele bem mais assim, alegre no sentido de atividade, né? De estar lá se escondendo dentro de geladeira e sobrevivendo à bomba e toda aquela coisa. Foi a primeira vez que a gente pegou um Indiana Jones tão assim, num momento ruim, né, cara? Se você parar para pensar em relação à saga do Indy, todos os filmes dele, quando ele chega em determinado lugar, ou quando alguém encontra ele, a pessoa sabe quem que ele é. A pessoa fala, nossa, você é igualzinho eu imaginava que você era, né? Isso no Riders. Quando ele chega lá no restaurante do segundo filme, também a mesma coisa. O pessoal sabe quem que ele é. E ele não, ele é um total desconhecido, assim, sabe? Parece que conforme ele foi envelhecendo, foi se apagando, assim, sabe? As pessoas não conhecem mais ele como conhecia. No quarto filme, logo após a bomba atômica lá, que o pessoal do FBI chega lá e fala, meu, com quem vocês acham que você está falando? Esse cara aqui tem não sei quantas medalhas de honra, tem, né, tem cargo militar lá em cima. Isso é tudo apagado ali no quarto filme. Parece que conforme ele foi envelhecendo, isso foi deixado de lado. Então, esse é o grau de peso que ele tá nas costas ali, além de toda essa parte aí, né, da família dele e tudo mais. Então, acho que na hora que chega a Phoebe ali para conversar, dá uma vivacidade, uma avivada nele, realmente. Esse filme, ele é muito frenético, porque você teve toda aquela cena inicial cheia de aventura, aí deu uma paradinha, ele deu um pouquinho de aula ali, pô, tá gostoso o filme, tá gostoso acompanhar a vida dele. Ele reencontra a menina, e dali a pouco já começa, né, ele vai pra biblioteca ali, e já começa uma pauleira, cara. E já vão pra faculdade, e já vem os caras, os inimigos, né, que a gente já sabe que vai ser o inimigo dele. E é legal, assim, também o jeito que esses inimigos são apresentados, porque você vê que ele é uma célula que se manteve desde a Segunda Guerra com aquela mesma ideologia, só que eles se utilizaram também de um momento histórico que é o pessoal que perdeu a Segunda Guerra vai para os Estados Unidos para ajudar na viagem espacial. Não fosse por nós não teríamos chego até a Lua. E isso tem uma relação muito forte, né, com os personagens ali, os inimigos, o governo que fica super protegendo ali, mas ao mesmo tempo dando uma liberdade para eles. E eles têm um plano maior. A gente não sabe o que é ainda, mas eles têm um plano maior para conseguir para alcançar aquilo que eles desejam, né? E, cara, aí começa aquela cena de perseguição na parada, no desfile. Nossa, aquilo deve ter dado um trabalho do cão pra fazer. É Muito verdade. bem feito, muito bem reproduzido, muito bem coreografado. Cara, achei assim, foi uma cena assim que você vê também, o Indy ele já é velho, assim, ele tenta se desfazer, até os momentos ele tenta se desfazer, você vê que ele não consegue, ele não tem essa força física, vitalidade que ele teria se fosse mais jovem. E Ele, claro, ele demora para pegar no tranco, né? Quando ele tá lá na faculdade ainda, que a Phoebe deixa ele lá, ele não tá entendendo. Ele quase, tipo, se o pessoal quisesse ter matado ele ali, o pessoal tinha matado ele ali. Ligar o modo aventureiro. conta muito com a sorte também, né? Porque ele realmente, como você falou, poderia ter morrido, só não morreu por conta da intervenção da moça lá. E na cena do desfile também a sagacidade dele lá, ele chamando a atenção do público ali para que os caras não fizessem alguma coisa e para que tivesse a atenção dos guardas, né, cara? Roubando o cavalo. Ele entra com o cavalo no metrô, mas não é o suficiente para ele. Ele tem que entrar na linha do trem, do metrô, né, cara? Foi muito legal aquela cena assim. Você vê assim, cara, eu não acredito, isso aqui é muito bizarro. Mas é muito Indiana Jones o que tá acontecendo aqui. As cenas com animais são sempre mais complicados, né, cara? Então aquele monte de figurante e os cavalos ainda, cara, pra dar coisa errada lá, pra ter que refazer é muito fácil. Trazem o Sala de novo, né? Uhum.
O Sala que ajuda ele ali naquele ponto. Uma participação bem natural dele, pena que foi curtinha. Mas assim, do jeito que colocaram na história fez muito sentido. Quando ele descobre que tem que ir pra lá, ele já aparece com a roupa, né, do Indy, passei nessa casa e trouxe isso aqui, já sabendo, falou assim, cara, ele vai pra aventura. Não tem, não, que vamos colocar esse cara aqui pra aventura. E essa transição, que não achei que eles usariam, né, aquela coisa da ideia de usar um mapa, assim, né, pô, é uma coisa muito anos 80 assim, essa pegada de ficar mostrando uma coisinha vindo pra cá, vindo Mas pra eu lá, acho que assim. isso aí também tem a ver porque no quarto filme eles fizeram poucas gravações fora dos Estados Unidos. Então nesse teve uma preocupação muito grande de, vamos pra Itália, vamos pra Inglaterra, vamos pra Marrocos, vamos dar um rolê no mundo inteiro. E o mapa para reforçar isso, né? Como podia manter aquela atmosfera de anos 80, eu acho que ficou bem legal. E assim, também achei muito fácil ele descobrir o local do leilão, né? Assim, foi muito. O que eu gostei, né, foi que assim, eles se referiam ao leilão no de relíquias roubadas, né? Algo assim. É um nome muito bom, né? Que aí fica fácil achar, né, cara? Posso comentar mais uma curiosidade em relação Opa! ao leilão? Por Ellison. Teve uma teoria, logo que começou a sair as fotos do filme, quando apareceu bandeiras né, e eles navegando no barco lá, que seria relacionado a um jogo do indie antigo que é Fate of Atlantis, né? Tipo, a Busca de Atlântida. E saiu essa teoria na época porque era muita similaridade a parte do papel do personagem do Bandeiras com o barco que eles usavam. Então ficou muito parecido com o jogo mesmo, essa de Atlantis. E eles usaram isso no hotel, que o nome do hotel acho que é lá Atlantic. Então eles trouxeram o nome do jogo para jogar ali pro hotel. Mas só uma curiosidadezinha. Curiosidades são legais. Maneiro, cara, legal. Bandeiras tem um papel tão pequeno, foi tão rapidinho Sim, assim. sim. Ufa, achei que ia ser um negócio maior, porque o Vou nome dele falar pra acho você que era. assim que eu não tinha percebido que era ele, cara. Eu demorei, Sério? assim, não Eu demorei percebi, pra cara. me ligar também. Eu falei Demorei assim, pra mas me por que que perceber. tá dando tanto foco desse cara aí, sabe? Eu não tava Aham. entendendo, assim, eu não reconheci ele, cara. O Indy usa pouco o chicote nesse filme, né, cara? Muito pouco, assim. E nesse momento no leilão ele usa, assim. Só que todo mundo armado. É meio que uma referência É àquela cena. a dos Caçadores da Arca Perdida, a cena, né? A É, original. sim, que ele Que tá foi, que lá, fez improvisado, que inclusive, foi né? Não era, improvisado, né, cara? não tava no script. E eu acho que E fizeram essas. totalmente o inverso com ele. Eu achei legal essa. E é uma referência, né, Legal. pra quem assistiu, pra quem ou vai assistir, vai notar que tem essa ligação assim, de uma forma meio contrária, mas também o fato de o Indy estar usando, porque ele usou muito pouco chicote nesse filme aí, e ter essa cena e ele não poder usar o chicote como a gente esperava que fosse, né? Que você espera, pá, 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 ele vai batendo ali, todo mundo levanta a arma. E aí no leilão tem aquela briga também, né? Pra falar sobre a máquina de anti-sitter ali, não, porque é minha, não, mas você roubou de mim, não, e você roubou de mim, e fica toda aquela briga ali. Então, essas coisas que eu acho também muito interessante em qualquer filme, que é o timing das piadas. É um momento legal para colocar aquela piada, você teve a piada ali das armas, você teve a piada do roubo, e a ação acontecendo, e isso não rouba a atenção do filme, não estraga o roteiro, e não é uma piada gratuita. É uma coisa que, assim, que realmente aconteceu, souberam usar naquele momento no filme para que se tornasse engraçado, né, cara? Eu achei, assim, o timing das piadas desse filme também muito bom, em todos os momentos dele, assim. A ação, a aventura muito boa. Tem outra piada que acontece nesse mesmo momento aí, que acho que passou um pouco despercebida, que é quando ele tá falando com a Phoebe lá tipo, fala, você não pode vender isso, né? Ela, por quê? Né? Isso aqui, eu já tô aqui no leilão, tá falando, não, Isso isso vai pro pertence museu. ao museu, que é, na verdade, uma das frases marcantes dele também, né? Essas piadas elas quebram um momento ali que você acha que vai acontecer ação, mas a missão, aí logo depois já vem uma ação, já acontece toda aquela briga ali e a perseguição. Nossa, aquela motinha, eu vou falar pra você, hein? Que motinha, rapaz, eu preciso de uma motinha daquela, porque que negócio bom. É Tuk-Tuk o nome. Tuk-tuk. Nossa, nunca imaginar aquilo não. E essa perseguição, cara, ela é muito surreal até, né? Porque aquela motinha não ia correr mais que aquilo, mas assim, fica engraçado, porque ela é característica daqueles filmes também de antigamente, que né, o pessoal pegava uma coisa muito aleatória e conseguia fazer uma perseguição muito louca ali. E foi muito legal ver essa perseguição toda acontecendo. Acho só que aquela cena do noivo dela ali, que foi meio gratuita, que também não fez diferença nenhuma. E quando termina, cara, essa perseguição, a parte do chiclete foi uma coisa
muito MacGyver, cara. Eu lembrei muito de MacGyver nessa hora. O Mangold, ele é muito bom nessa questão de trabalhar com carros, né? Tanto que ele fez o Ford versus Ferrari lá, que tem muita coisa, né? Que acho que usou uma coisinha ou outra ali também. E outra coisa, esse filme funciona muito bem sozinho. Se você nunca viu um filme do Indiana Jones na sua vida, você vai assistir, você vai entender que ele foi um grande aventureiro, que ele era professor de escola, de universidade, Uhum. arqueólogo, tudo que você precisa saber sobre o básico do cano do Indiana Jones, com esse filme você entende. E foi legal que teve uma motivação também, mais uma motivação para toda a carga do Indy, né, cara? Que o filho dele foi pra guerra e faleceu, né, cara? Eles E, amarraram bastante coisa, né? Amarraram tanto com a Guerra do Vietnã, que tava acontecendo naquela época, é mais uma forma de situar no momento lá, e também para justificar o estado opressivo do Indiana Jones, o fato de ele estar separado da esposa, né? Amarraram tudo muito bem, né? E é a relação que ele tinha com o pai dele também, né? que O Indy, ele foge de casa quando ele era criança, isso lá na série. Então, tipo, ele era brigado com o pai dele. Eles voltam a se falar aos poucos, assim, e tal, e fecha parece que se reencontram, assim mesmo, no terceiro filme. Então, faz É, sentido, sim, em relação à história dele também. a intenção do George Lucas, quando tinha feito o quarto filme, era que o próximo filme, o filho dele fosse protagonista e o Indiana Jones funcionasse como o pai dele fez no Última Cruzada. Mas assim, aí teve todos aqueles problemas, né? Porque o Shia LaBeouf, ele fez deu uma entrevista lá para Los Angeles Times, que ele falou que o filme não teria, que ele não gostava do filme, que ele tinha conversado com o Harrison Ford, o Harrison Ford tinha falado a mesma coisa para ele. E aí o Harrison Ford parece que foi putaço. Segundo ele falou lá assim, tipo, você tem que vender a ideia do filme, você tá lá. E aí ele falou e a gente sabe que o Harrison Ford é um cara, tipo, extremamente sincero. Aí disse que ele era um idiota. Falou publicamente que ele era um idiota. E depois o cara não só não apareceu no outro filme, como não se falou mais a ideia dele reviver o personagem, como mataram o personagem dele. Mas que bom, porque a Wombat ficou muito boa. Ficou muito legal. A dinâmica deles, a química com os outros personagens foi maravilhoso ali. E o filme encerra muito bem, né, com todos os personagens reunidos ali de uma maneira não tão forçada, não vou dizer que não foi muito forçada, porque também o Sala não precisava estar lá, né? Mas foi lá, né, fazer o quê? É brother do Indy mesmo. A reunião dele com a Marion, porque foi um momento tenso para os dois ali, né? Perder um filho ali, um não soube lidar com o luto do outro, e na hora que perceberam que um poderia perder o outro também, as coisas foram. Eles foram tentando se encaixar novamente e conseguiram, até aquele finalzinho assim, eu achei muito legal aquela cena final, que assim, pendurou o chapéu, aquela mesma ideia, né? Assim, pô, o cara acabou assim, não, pendurei o chapéu, mas ainda tô vivo. Né? Ele vai lá e retira o chapéu. Claro que a gente sabe que não vai ter o outro Indiana Jones com. A gente acredita também, né? Saber não tem como saber, mas a gente acredita que não vai ter o outro Indiana Jones com Harrison Ford, mas assim, fechou pra mim do jeito certo, homenageando o personagem, homenageando o ator, homenageando todos os outros filmes, homenageando os fãs, né? Pra quem gosta, assim, porque a direção ficou muito boa, ficou muito filme do Indiana Jones, muito aventuresco, com a narrativa muito bem amarradinha nela ali com um episódio, mais um episódio da vida do Indiana Jones, né, cara? A sensação que deu é que devia ter rolado muito mais filmes de Indiana Jones nesses 40 anos, cara. Mas ainda bem que 5 bons filmes, né, cara? Mesmo o pessoal não gostando tanto da Caveira de Cristal, eu entendo por ser uma coisa muito mais sobrenatural, por assim dizer, né? A resolução do filme. Mas ainda assim é um filme bacana do Indiana Jones, cara. Eu gosto bastante dele. Como eu gosto de fazer assim, o ponto alto e ponto baixo do filme, vou começar para variar. Para mim, o ponto alto do filme foram esses momentos de recordação do Indy, assim, aqueles momentos que ele vai falando do passado lá, ou todas essas referências aos filmes antigos, cara. E não vejo ponto baixo nesse filme, talvez só o Vale da Estranheza em um momento lá no começo, mas não estraga nem um pouco a experiência do filme, cara. É muito, muito bacana esse filme. Ellison, Acho que o ponto alto é o roteiro, que é muito bem amarradinho, né? A história em si encaixou muito bem. Tanto ele na idade dele, como, né, trazer esses personagens novos e fazendo todas as referências, né, com os outros filmes também, teve muita coisa amarrada. E ponto baixo,
Eu acho que ponto baixo, eu acho que eu ainda traria o short round, mesmo que por uma pequena participação, alguma coisinha que ele pudesse apoiar aí na história, mesmo tipo sendo um final de novela, mas eu ainda fico curioso ainda para saber o que aconteceu com ele. Pra mim, o ponto alto, eu acho que é a ação do filme, tipo, o filme inteiro, constante, compatível com a idade do Harrison Ford. Eu gostei bastante do pique do filme. Agora, o ponto baixo. Eu entendo, tá? Sabe, assim, que eles construíram essa situação do personagem, de estar numa fase difícil da vida. Mas eu acho que sempre teve essa coisa tão lúdica, né? Do Indiana Jones ser o herói, aquela coisa colorida e, tipo, tudo muito aventura acontecendo e pá, e aquela coisa assim, até meio que acende o lado infantil da gente e a gente rever ele na Caveira de Cristal foi muito legal, porque era a mesma pessoa, era como se fosse um cara que podia viver a vida inteira dele sendo um aventureiro e levando aquela vida muito legal. E nesse filme eles tesouram um pouco isso aí, mas isso aí não é um demérito, entendeu? Isso aí realmente é uma coisa realista. Mas eu acho que eu queria ter visto ele numa situação melhor no filme, assim, pra manter viva aquela chama do, não, você pode ser um aventureiro a vida inteira, assim. Eu vou aproveitar esse seu último ponto e vou levantar uma questão aqui, deixar em aberto essa questão, não precisa nem responder não. Mas não tem aquela frase que diz que ou você morre para se tornar um herói, né? Para você tipo, se tornar um herói, se você morre para se tornar um herói, ou você vive tempo bastante para se tornar um vilão. E você comentou que, tipo, não teve tanto essa parte heróica. Mas ele termina o filme como vilão, porque quando ele sai lá dos Estados Unidos, ele tava como procurado por ter assassinado as duas pessoas lá. E isso não é respondido. É verdade, isso aí Nossa, ficou Ele aberto. termina o filme como verdade, vilão. cara. Sim, em algum momento, mas eu tinha esquecido completamente, cara. Nossa, verdade, eu tinha esquecido que ele não Eu não tinha sido explico resolvido como que Esse isso, né, final de- ele cara? volta e fica tudo às mil maravilhas. Não, ele tava procurado ainda pelo pessoal lá. E ficou E quem batido. Olha, poderia um ótimo gancho pro inocentar ele sexto morreu, filme, né? hein? É. Então ele termina o filme como vilão. Ele não morreu. Muito bom. Bom ponto. Ótimo gancho pra um sexto filme que não vai existir. Ficamos aqui falando, torcendo para que esse filme consiga fazer uns 800 milhões, pelo menos, para se pagar, e quem sabe eles pensarem numa homenagem, né, numa série, sei lá, alguma outra coisa, uma continuação, né, da série. Ou uma nova série também, quem sabe. Ellison, faça propaganda do seu canal aí. Bom, eu tenho um canal aí no YouTube. Vocês podem me seguir no Instagram também, Facebook, em qualquer lugar. Só procurar lá, Arqueria Indiana Bowls. É mais voltado para a parte de arqueria, né? Que eu mostro como fazer arcos, eu ensino algumas coisas sobre atirar com arco e flecha. E se você puder seguir, dá uma olhadinha, se você gosta do assunto. É só procurar por Arqueria Indiana Bowls que você me encontra. Então, pessoal, sigam lá, acompanhem lá, façam seu arco e flecha também e tenham uma boa noite aí. Muito obrigado. Comentem sobre o filme, o que você mais gostou e se o Indiana Jones ele é um herói ou é um vilão. Isso aí, agradecer a todo mundo que assistiu a gente até aqui. Obrigado, Ellison, por ter participado. Opa, quando quiser E chamar, estamos à disposição. Opa, é nóis então. Vamos, tem mais filme para Valeu, assistir aí pela frente. valeu, Valeu, gente. gente. Tchau, valeu, tchau. abraço.